Essa live ela acontece a cada 15 dias e hoje o tema é interoperabilidade como solução para a continuidade ao cuidado do paciente, um tema de saúde. A próxima live acontecerá no dia 11 de novembro e o tema será segurança. Para participar aqui junto comigo da Embratel, nós temos também da InterSystems a Camila Diniz. Camila, você pode se apresentar, por favor? Sim, boa tarde a todos. Prazer participar aqui hoje dessa live com vocês, esclarecer as dúvidas em relação à interoperabilidade, falar um pouquinho do cenário de saúde no nosso país e agregar aí mais informações nessa maratona de serviços digitais da Embratel. Eu sou Marcelo Ruiz, eu sou Head de Soluções Digitais em Saúde da Embratel. A Embratel ela já provê serviços para o segmento de saúde, na área de telecomunicações, de data center, de TI, de cloud. A gente tem dentro do nosso portfólio serviços também para desenvolvimento de fábrica de software, de RPA, de BPO, implantação de aplicações comerciais como SAP, Salesforce, Oracle. A gente desenvolve machine learning, big data. Existe todo um portfólio de serviços de TI agregados com os nossos serviços de telecomunicações, já atendendo o segmento de saúde. Mais de 98% do segmento possui algum serviço da Embratel, e o que a gente se propõe a fazer na área de soluções verticais é a integração dos sistemas e podendo entregar para os nossos clientes uma solução completamente integrada, uma solução fim a fim e uma solução gerenciada. E nesse contexto, nós desenvolvemos já serviços dentro do nosso portfólio que vão desde a infraestrutura ou dos serviços de TI até os serviços, a prestação de serviços de saúde em si, e aí, nesse caso, são desenvolvidos e são prestados por nossos parceiros. Falando um pouquinho desse portfólio, a gente trabalha com a implantação de sistemas de gestão hospitalar, atendendo todo o segmento de hospitais e de clínicas médicas. Sobre interoperabilidade em saúde, é o tema que a gente vai conduzir aqui nessa live de hoje. Temos uma solução também de tele-UTI, uma solução de certificação para infraestrutura em conjunto com a RIMS, que é um órgão de acreditação internacional, um serviço de telemedicina e também com um parceiro, não só provendo tecnologia, mas o nosso parceiro também provê os serviços médicos para poder fazer o atendimento clínico aos pacientes que são atendidos por esse serviço, e o sistema de gestão corporativa em saúde, que é um serviço que busca melhorar a utilização dos serviços e reduzir os custos dos planos de saúde, dando melhor qualidade de vida para os colaboradores. Essa é uma pequena apresentação aqui da nossa área e vou passar a palavra para você, Camila, para poder apresentar a InterSystems, nossa parceira, para o tema interoperabilidade. Perfeito, Marcelo. Então, falando um pouquinho aqui agora da InterSystems, né, agora enquanto parceiro Embratel para entrega de interoperabilidade em saúde. Eu sou Clinical Advisor aqui na InterSystems, né, então eu cuido especificamente das soluções de saúde. A InterSystems é uma empresa de tecnologia americana. Ela tem a sede em Massachusetts, mas hoje a gente está em mais de 100 países do mundo, né, aplicando soluções de interoperabilidade. Hoje nós temos mais de 1 bilhão de prontuários eletrônicos, né, rodando em nossas plataformas, né, sendo acessadas por profissionais de saúde em todo o mundo através de serviços das plataformas de conexão e interoperabilidade da InterSystems. E nós somos considerados, né, líderes globais de gerenciamento, interoperabilidade, escalabilidade e velocidade de integração de dados em saúde no mundo, né? A InterSystems, além do mercado de saúde, né, a gente está também
trabalha em outros setores, né, em outros segmentos, segmento financeiro, segmento de negócios, governo, mas, sem dúvida, o coração, o core da empresa é trabalhar com soluções de saúde, tá? Recentemente nós recebemos, né, um reconhecimento de um dos órgãos que mais avalia a satisfação do paciente em relação às soluções de saúde, que é a KLAS, que é um órgão americano que realiza essa pesquisa com os clientes, né, diretamente com os clientes, e nós somos considerados a plataforma número 1 de interoperabilidade no mundo, tá? Que isso, Marcelo? Para a gente poder falar de interoperabilidade, que é um assunto bastante abrangente e bastante vasto, a gente precisa comentar um pouquinho como é o cenário de saúde atualmente. Então, acho que a gente pode partir daí para poder introduzir o tema, né? A gente busca muito hoje e fala muito de colocar o paciente no centro da atenção. Mas o que isso significa? Então, colocar o paciente no centro da atenção, a gente sempre coloca alguns pontos que são muito importantes, né, nessa questão da centralização do dado, da informação em saúde, né? Então, primeiro a gente precisa aumentar a cobertura dos serviços de saúde, né? Então, fazer com que o paciente tenha a condição de ter acesso à atenção, né, em saúde, ter acesso a atendimentos em múltiplos locais, em múltiplas clínicas, hospitais, aumentar a quantidade e a qualidade da atenção e o desfecho dos pacientes. Então, uma vez que você tem informações bem registradas, né, os profissionais de saúde conseguem colocar num sistema, né, ou num sistema de gestão, todos os dados relacionados ao seu atendimento num ambulatório, seu atendimento durante uma internação, o resultado de exame, você atende melhor os desfechos do seu tratamento, né? E aumentar a experiência e satisfação dos pacientes em relação a tudo isso, né? Então, quando a gente fala que o cuidado tem que estar centrado no paciente, é realmente fazer com que a satisfação do paciente aumente, né? Todo mundo tem a condição, né? Nós, enquanto provedores de saúde, provedores de tecnologia, mas também enquanto pacientes, usuários, nós estejamos satisfeitos em relação aos nossos atendimentos, né? E tudo isso sempre pensando na sustentabilidade do ecossistema de saúde, né? As instituições precisam realmente manter seus custos, né, adequados para que não seja seja possível manter realmente as instituições em boa saúde financeira também, né? A gente tem uma série de itens aqui, ou de objetivos a serem cumpridos, né, e que precisa melhorar, aumentar a qualidade, aumentar a experiência, aumentar a cobertura, e, além de tudo isso, ainda tem que reduzir os custos, né? Então, acho que esse é o grande desafio para o cenário de saúde, que é um dos segmentos que tem uma das maiores inflações de todo o setor. Então, aí vem esse desafio. Exatamente. Dados hoje, e olhando para esse cenário hoje, o que a gente tem são dados completamente descentralizados, né? São as informações completamente espalhadas dentro dessa jornada que o paciente busca ou traça, né? Ele trilha, na verdade, para fazer a gestão do seu cuidado. E aí é que a interoperabilidade começa a aparecer para dar um direcionamento, uma solução para esse tema. E aí existem os pontos em que a interoperabilidade ela traz de benefícios. Perfeito, é isso mesmo. Quando a gente fala de redução de custos, né, a gente tem sempre que pensar realmente na melhoria dos processos, né? Então, todo o processo que está vinculado, né, à assistência, seja num atendimento de saúde primária, né, num atendimento ambulatorial, seja num hospital, durante uma internação,
todos esses processos precisam estar muito bem claros, estabelecidos, e a comunicação das informações precisa estar muito disponível, né, para os profissionais de saúde. Então, o maior dos problemas que a gente enfrenta hoje é realmente essa fragmentação de informação, né? Essas informações, elas estão sempre em silos, né? Então, você é atendido no laboratório e o resultado do seu exame fica naquele laboratório. Quando você vai para uma internação, você pede novamente aquele exame, porque muitas vezes o profissional de saúde não tem acesso ao seu histórico clínico. E isso faz com que exista um grande desperdício de recursos no ecossistema de saúde, né? Então, os grandes benefícios, né, relacionados à interoperabilidade são realmente a redução do desperdício, né? Então, uma vez que você tem acesso a dados fidedignos, você diminui, né, minimiza muito a necessidade de solicitação de exames duplicados, de prescrição de medicamentos de forma duplicada, de falhas, né, de erros e eventos adversos relacionados à falta de informação, né? E nisso a gente também consegue melhorar toda a jornada do paciente, considerando que o paciente não precisa compartilhar informações, né, ou entregar os seus exames em papel para alguma instituição diferente que ele está sendo atendido no segundo momento, né? Isso faz com que esse acesso à informação facilite muito o atendimento e melhore muito a experiência do paciente. E pensando de maneira geral, né? As instituições acabam tendo um aumento na produtividade muito grande, né? Então, você consegue atender o seu paciente com recursos adequados, né? Sem desperdício. Então, você aumenta também a produtividade dos seus profissionais, reduz os custos, né? E o grande objetivo geral também, uma vez que você tem acesso a todas as informações de diversas unidades de saúde, né? De diversos pontos de atendimento, em um único local, né, você tem uma informação consolidada, você tem uma gestão melhor da saúde populacional. Então, você consegue enxergar, né, todas as informações, todos os dados necessários para que você enxergue epidemias, enxergue o cenário da saúde da sua população, né? Com isso também, Camila, a gente, olhando para a parte clínica, não só para a parte de processos e operacionais, tem também um ganho significativo na qualidade de vida desse paciente através de redução de eventos adversos, uma melhor performance de desfecho clínico desse paciente e a melhor segurança do paciente como um todo, né, evitando descompensação, internação e uma série de outros efeitos causados por falta de olhar todo o contexto para o tratamento daquele paciente, né, para o diagnóstico e indicação de tratamento. Sem dúvida, né? Hoje a medicina fala muito, né, dessa necessidade de virar a chave da medicina baseada do fee for service, né, do pagamento pelo serviço prestado, em detrimento ao pagamento da performance, né, do desfecho desse paciente. Então, a ideia é que hoje realmente, uma vez que a gente tem uma medicina baseada em valor, a gente consiga entregar realmente esse valor para o paciente e o modelo de remuneração está relacionado realmente ao desfecho desse paciente e não mais a todos os procedimentos, né, e os serviços oferecidos pelas instituições de saúde. Então, realmente, e nesse sentido, o único objetivo aqui é olhar para esse desfecho, para a conduta médica voltada ao paciente, né? Se realmente todos os procedimentos, as indicações, as condutas oferecidas tiveram uma boa, foram efetivas para o paciente, né? O paciente realmente teve o resultado que ele esperava. E aí a gente consegue ter realmente uma satisfação do paciente muito maior e melhorando como um todo a jornada aí da saúde desse paciente, né? E aí eu vou entrar aqui no tema dos 4 P's da saúde. É um tema recente, né, uma definição recente, que olha já para esse cenário de dados integrados
e de olhar essa jornada do paciente de uma maneira contínua. É isso que, na verdade, a gente vai conseguir atingir quando a gente tiver esse cenário de interoperabilidade, né? Numa ação de prevenção, onde é possível garantir o maior acesso à saúde das pessoas e elas poderem cada vez mais buscarem a adoção de hábitos de vida saudável, de realização de exames preventivos, conforme sua faixa etária, uma etapa de predição em que, através dessas informações, desses dados, pode-se dar um direcionamento para possibilidades ou perspectivas de algum tipo de doença e poder tratar isso de uma maneira antecipada, de participação, buscar uma maior participação das pessoas no cuidado da sua própria saúde, buscando hábitos de vidas mais saudáveis, como alimentação, atividade física e acompanhamento do seu próprio estado de saúde, e a personalização, que é a atenção de saúde olhando para o indivíduo no seu contexto como um todo, de local onde ele mora, se é num grande centro, se é numa região mais afastada, seus hábitos de vida, suas condições de saúde hereditárias, e poder tratar o indivíduo de uma maneira mais personalizada. E isso tem um pouco a ver também com a saúde 4.0, que a gente fala de digitalização da saúde. E aí, para buscar os 4 P's da saúde, para buscar todo o acompanhamento daquela jornada do paciente, isso não acontece com uma etapa anterior, que é essa etapa de digitalização, onde é necessário ter uma informatização de todos os sistemas, de todos os processos dentro das instituições e da sua rede de fornecedores e prestadores. O médico digital, prestando serviço e atendimento, registrando as informações em prontuário eletrônico, dentro de plataformas, realizando o agendamento das consultas médicas também de uma maneira digital, fazendo a prescrição médica também de uma forma digital, e o paciente digital podendo ter acesso a essas informações de uma maneira completamente online, sem precisar mais se deslocar e obter as informações de forma presencialmente ou em papel. Além disso, entra na parte de dados, né, Camila? Isso, exatamente. Então, toda a parte de análise, né, dessas informações, uma vez que você faz, né, esse registro, como você falou, o médico registra as informações em prontuários eletrônicos, existe a participação do paciente também, até com dispositivos, né? Existem hoje muitos dispositivos que os próprios pacientes podem utilizar e trazer informações individuais, né? Essa participação gera muito dado. Então, uma vez que existe essa necessidade de utilização desses dados, esses dados precisam ser bem consumidos e bem utilizados, né? Entregues da melhor maneira possível, através de big data, né? E de analytics, analisando essas informações para que elas sejam realmente usadas da melhor maneira possível em pró ao paciente, né? E além de tudo isso, né? Com o advento aí da pandemia, né? Com tudo que a gente passou, a gente teve realmente a necessidade de utilizar mecanismos de atendimento à distância e utilizar de tecnologia para que esses atendimentos médicos pudessem ser feitos da melhor maneira possível, né? Então, a telemedicina também vem para trazer realmente, né, essa possibilidade de democratizar e levar assistência médica para lugares longínquos, né, para lugares que realmente não têm acesso a atendimentos presenciais, né. E além de tudo isso, né, eu acho que a gente perdeu aqui a Camila, mas eu vou dando seguimento. Um período, né, precisam ser muito monitorados e acompanhados, né? Oi, você está me ouvindo, Marcelo?
Sim, agora sim. Ficou um pouquinho, teve uma pausa, cortou um pouquinho, mas a gente conseguiu te ouvir sim, Camila. Ah, tá bom. Então, a questão, só para fechar a questão do telemonitoramento, né? Uma vez que esses pacientes crônicos têm doenças, né, que realmente precisam ter um acompanhamento mais próximo durante um período longo, né? O telemonitoramento ajuda também a ter esse perfil de paciente e fazer condutas, né? E atuar, né, com esses pacientes da melhor maneira possível, inclusive de maneira preventiva, para que esses pacientes não tenham maiores complicações e cheguem a internações, né, a precisar de atendimentos mais complexos. Então, tudo isso baseado em dados, né, baseado em tecnologia, faz com que a gente realmente evolua para uma saúde muito melhor. Telemedicina, telemonitoração são serviços. Telemedicina já é bastante utilizado agora. Aconteceu isso muito rapidamente por causa da pandemia, por uma necessidade da pandemia. Telemonitoração ainda a gente tem muito que avançar nesse segmento, mas tudo isso vai gerar grande volume de dados, de informação para alimentar esses sistemas de Big Data, de Analytics e poder utilizar a inteligência artificial que vai fazer uso dessas informações e poder tratar aquelas questões de preventiva e maior inteligência para fazer uma melhor jornada desse paciente dentro da saúde. Isso a gente falou da saúde 4.0, mas olhando um pouquinho, né, mais à frente, a saúde já olha um pouco mais à frente, já existe um conceito para a saúde 5.0, que serão expectativas da próxima revolução nesse setor, como comunicação cognitiva, inteligência artificial, neurocomputação, a robótica autônoma, nanomecanismos, a biônica, a singularidade, a simbiose, né, a relação homem-máquina e também a multiônica aplicada à clínica. E aí, quando eu falo multiônica, eu estou falando de análise genômica. E essa 5.0 direciona para alguns benefícios, né? Tudo isso, todos esses itens que eu comentei para a próxima evolução devem trazer alguns benefícios. Sem dúvida. Sem dúvida, os principais benefícios que essa saúde ainda mais personalizada vai trazer é o cuidado direcionado, individualizado, né? Uma medicina de precisão muito maior, né? Então, a saúde 4.0, a gente está nesse passo, né? Nesse caminho de democratizar a saúde para todos os cidadãos, mas o próximo passo é realmente individualizar a ponto da gente conseguir fazer um monitoramento para detecção precoce de doenças, cuidados baseados em valor, né? Então, o atendimento vai ser muito mais individualizado, muito mais personalizado e muito mais focado na necessidade daquele paciente, né? E a atenção à distância e cuidados domiciliares e a deshospitalização vão ficar muito mais fáceis de serem realizadas, né? Então, todos os benefícios da saúde ainda mais, né, evoluída tecnologicamente, sem dúvida, vão muito em breve estar aí disponíveis para grande parte dos cidadãos, né? E a saúde 4.0, 5.0, atenção ao cuidado integrado ao paciente, isso acontece sem interoperabilidade? Não acontece, né, Marcelo? Não tem como, né? Uma vez que a gente vê, né, esse cenário tão diverso de tecnologias e de sistemas, né, e de equipamentos hoje utilizados tanto pelos profissionais de saúde, né, nas instituições, quanto pelos próprios pacientes, sistemas de registro, né, prontuários eletrônicos, sistemas de laboratório, sistemas de imagem, né, equipamentos de imagem que geram laudos e que são dados e que precisam ser utilizados na conduta e nos diagnósticos dos pacientes, né? Então, assim, são tantas coisas que precisam estar conectadas, que sem interoperabilidade, o valor, né, o resultado final, ele nunca vai chegar, né? Então, sem interoperabilidade, essa saúde 5.0 não acontece, né?
e a gente tem que trazer esse conceito cada vez mais para o ecossistema de saúde, né, para as instituições de saúde, trazendo realmente essa saúde centralizada no paciente, mas utilizando todas as informações de todos os pontos de atendimento, né? Legal. E, bom, como próximo assunto, o que é interoperabilidade? Né? Acho que a gente precisa definir isso para não deixar nenhuma dúvida, né? E a interoperabilidade em saúde, ela é a capacidade de gerar unificação de diferentes sistemas de informação, de dispositivos, de aplicações que possam acessar, trocar, integrar e usar cooperativamente os dados de uma forma coordenada, dentro e através de fronteiras organizacionais, regionais, nacionais, para fornecer essa portabilidade dessa informação em um tempo hábil, interrupção, otimizar a saúde desse indivíduo e populações. E isso é alcançado com arquiteturas de troca de informação de dados em saúde, interface entre esses aplicativos, que permite que os dados sejam acessados e compartilhados de uma maneira adequada, de uma forma segura, com todo o aspecto de atendimento, em todas as configurações aplicáveis e com as partes interessadas relevantes, incluindo o indivíduo, né, centrado como centro da atenção. É isso aí. É um conceito bem complexo, né? Até a palavra é difícil de falar, né? Muita gente tem bastante dificuldade, inclusive, de falar interoperabilidade, né? E aí o conceito realmente abrange um desafio muito grande, né? Que é realmente fazer a conectividade clínica, a conectividade de diversos sistemas, diversos pontos de atendimento e fazer com que haja compartilhamento de dados de uma população inteira, né? Como que a gente vai chegar nesse objetivo final, que é realmente o dado, né? A informação que foi registrada em qualquer atendimento que você fez, seja na atenção primária, seja no serviço público, seja no serviço primário, no serviço privado, você consiga enxergar em um lugar só, né? Você, enquanto paciente, você tomou a vacina no posto de saúde, mas você é atendido no hospital particular, mas você precisa ver essas informações num lugar único, né? E como que isso vai ser feito, né? Se não houver essa conexão e essa interoperabilidade dos dados, tá? Os desafios são gigantes, não é um desafio só no Brasil, só nacional ou só de instituições públicas ou privadas, né? O desafio é em todas as áreas, né? Em todos os setores, mas é um desafio que precisa considerar realmente o objetivo final, que é o impacto desses dados de forma unificada ser entregue tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes, né? Então, esse dado, ele se transforma em informação, que se transforma em conhecimento, né? E uma vez que você tem um conhecimento, as ferramentas hoje, né, de machine learning, de inteligência artificial, conseguem extrair a melhor informação possível, né, o melhor dado possível para que realmente haja uma conduta e um impacto assistencial em toda a população. E aí, quando a gente lidar com situações, né, onde sistemas hoje são muito diferentes, né, e hospitais registram informações clínicas de forma muito heterogênea, a gente precisa fazer com que essas informações estejam sempre na melhor maneira possível, sejam fidedignas, né, que sejam informações claras e limpas, né? E a ideia das plataformas hoje de interoperabilidade é realmente consolidar essas informações e normalizar esses dados. O que quer dizer isso? Né? É fazer com que esses dados de saúde sejam realmente entregues de forma interpretada, que tanto o profissional de saúde quanto o paciente consigam entender o que está escrito ali. E, dessa forma, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista consegue atuar da melhor maneira possível com o histórico clínico, né, com base no histórico clínico do paciente, e
o paciente consegue entender o que foi feito com ele, né, durante todo um atendimento e se engajar no seu próprio tratamento, né? Esse é o grande objetivo final de uma plataforma de interoperabilidade, é fazer com que o paciente seja o participante real da sua saúde, né? No primeiro momento, não basta interligar todos os sistemas e colocar e criar um grande data lake de informações, de dados clínicos, de BI, e agregar todas as informações ali dentro e ter um monte de dados ali. Se não souber o que fazer com aquela informação, né? Além de ter o dado espalhado e ter a dificuldade de comunicar e buscar esse dado e colocar ele numa grande base de informação, tem a etapa de se criar conhecimento com esse dado, de gerar conhecimento, de gerar informação com esse dado e que ele possa ser utilizado no dia a dia de uma maneira prática e que traga resultados para a instituição e para os pacientes. E quando a gente fala de conectar sistemas, quais são esses sistemas, né? Porque a gente vai olhar lá para o ambiente de saúde e existe assim uma infinidade de sistemas de informação. A área de saúde ela é uma área bastante regulada, que tem as suas características, seus protocolos de comunicação, e tem muitos dispositivos, não só sistemas, mas dispositivos também. Exatamente. Então, falando um pouquinho dos sistemas, né? Do que a gente está falando em integrar, né? Conectar o quê? Hoje, o sistema de saúde, o ecossistema de saúde, ele é formado por diversos pontos de atendimento e diversas características que hoje podem ser inseridas em sistemas, né? Então, uma vez que o paciente vai a algum atendimento num ambulatório, né, num consultório médico, existem ali diversos equipamentos que fazem medições, né, vou falar um pouquinho, eu sou nutricionista, vou falar um pouquinho da minha área, então, né, então, assim, existe uma bioimpedância, existe uma balança, existe um equipamento que é o calorímetro, que faz a calorimetria, existe o aparelho de pressão, existe o respirador, tudo isso, né, gera informação. E essas informações de qualquer tipo de atendimento que você faça precisam estar num repositório único, né? Precisam estar numa plataforma única. E aí, o médico que me atende, seja no consultório, seja no hospital, numa possível internação, ele registra ali informações sobre o meu atendimento, sobre o meu diagnóstico, sobre o meu quadro clínico, né? Sobre toda a conduta que está sendo realizada naquele atendimento através de um prontuário eletrônico, né? Então, essas informações dos equipamentos precisam estar conectadas com os prontuários eletrônicos, que precisam estar conectadas com os sistemas de laboratório, que são os sistemas que hoje entregam o resultado dos exames laboratoriais, com sistemas de imagem que entregam os resultados de sistemas de aparelhos como ressonância magnética, como tomografia. Então, todos esses sistemas, essas informações precisam estar conectadas num lugar só. Se você tem silos, né, de informação, se você tem fragmentos de informação, você não consegue, dali, ter a melhor visão e extrair a melhor conduta para aquele paciente a partir do diagnóstico que o médico identifique, né? Então, até para identificar, para chegar num diagnóstico final, você precisa de todos esses dados, mas para o acompanhamento desse paciente, você precisa de todos esses dados. E o mais importante, né, manter o histórico. É muito importante a gente ter acesso a informações passadas, né, para a gente conseguir, para a equipe assistencial também conseguir atuar da melhor maneira possível, né, então, essa conexão das informações, e hoje, né, ainda extrapolando um pouco, né, todos os wearables, todos os equipamentos vestíveis, né, que são os relógios, os smartwatches, que fazem medições em tempo real e durante toda a vida, né, ao longo de todos os dias do mês aí, estão registrando informações, né? Por que não utilizar essas informações também num repositório único, num prontuário único desse paciente, né?
Então, é desses sistemas que a gente está falando, né? De que forma a gente consegue fazer essa conexão de todos esses dados e entregar a melhor informação possível para que o paciente consiga se engajar, né? Consiga participar do próprio cuidado e que os profissionais de saúde consigam enxergar o todo, né? Desse cidadão, né? Exatamente, Camila. E eu ia comentar aqui dos wearables também e falar do 5G, que vai trazer uma explosão dos IoMTs, né, Isso a mesmo. internet das coisas médicas. Médica. E vai gerar uma quantidade de dados muito grandes, dados das pessoas, naquele conceito das pessoas como protagonistas da sua própria saúde, buscando seu próprio cuidado, com uma maior popularização dos smartwatches, né, se tornando cada vez mais acessíveis em termos de preço, e vai gerar uma quantidade de dados gigantesca. É muita informação. E esses dados vão poder colaborar com todo o segmento de saúde, desde a operadora de saúde até o profissional médico, que vai poder levar em consideração aqueles hábitos de vida daquele paciente de uma forma muito mais precisa, com muito mais informação, para poder dar uma melhor prescrição e diagnóstico e prescrição para um tratamento, muito mais direcionado para aquele paciente. Exatamente. Interoperabilidade é fazer todas essas interconexões. E é fácil fazer isso, assim, eu posso sair criando APIs entre os sistemas e conectando tudo e gerar toda essa informação. Isso vai acontecer? Funciona dessa maneira? Não é assim tão simples, né? A ideia de uma plataforma de interoperabilidade é justamente normalizar esses dados, né? Interpretar esses dados, ter ali um tradutor, né? No meio de tantos sistemas e de tantos equipamentos e de tantos wearables, né? Que vão estar disponíveis aí para todos os pacientes. Somente conectar e integrar esses dados não é o suficiente, né? As informações que são colocadas num relógio, por exemplo, são informações muito similares a de um equipamento que faz uma medição durante algum atendimento. Então, essa informação ela precisa ser única, né? E como que é feita essa interpretação, né? Essas plataformas elas precisam ter inteligência para entregar essa informação de forma realmente interpretada. Né? Não adianta simplesmente através de APIs conectar esses sistemas e eles só se falarem, né? Eles precisam falar a mesma língua, né? Falar o mesmo idioma. E aí é nesse momento que uma plataforma de interoperabilidade se transforma num tradutor, né? Através de padrões, através de modelos canônicos que interpretem e identifiquem informações similares ou mesmo as informações registradas de maneiras diferentes e entreguem realmente que aquilo ali faz parte da mesma informação. Então, esse é o grande caminho, né, de uma plataforma de interoperabilidade. Além de resolver diversos outros problemas das instituições de saúde e do cenário de saúde atuais, que é a questão da identificação dos pacientes, né, a própria questão da tradução dos dados, tradução de padrões, né, de terminologias médicas, além da possibilidade de entregar a informação para os pacientes e para os médicos de forma muito intuitiva, né, de forma compreensível, né, então toda essa inteligência por trás é muito importante, não adianta só conectar esses sistemas, né. A interoperabilidade, ela possui níveis também de implementação que exigem da plataforma todas essas funcionalidades e essas capacidades para poder com que isso aconteça. Eu vou citar aqui alguns níveis, começando com um nível mais fundamental, que é estabelecer requisitos de interconectividade para o sistema, para as aplicações poderem se comunicar com segurança e trocarem dados entre si. Essa é a primeira etapa desse processo de interoperabilidade. Depois, num segundo nível, tem uma parte estrutural, que é para a definição do formato
da sintaxe dos dados, a organização dessa troca de informação, que inclui, inclusive, o nível do campo de dado que vai ser interpretado. Numa terceira etapa, numa terceira camada, entra a camada semântica, que é os modelos mais comuns de codificação de dados, né? Como eu havia comentado, a área de saúde é uma área bastante regulada, já possui os seus padrões para facilitar essa comunicação. São padrões utilizados nessa área de informática da saúde, que inclui elementos de dados, definições que são padronizadas, com um conjunto de valores disponíveis publicamente e vocabulários e codificações, e isso tudo fornece essa compreensão e significado que é compartilhado com o usuário. E aí, nessa quarta etapa, é uma parte mais organizacional, etapa que inclui a governança da informação, a política de uso dessas informações, de níveis de acesso, as considerações sociais, jurídicas e organizacionais que facilitam a comunicação segura, contínua e o uso do dado dentro dessa organização por entidades e indivíduos. Olhando para esses 4 níveis, cada um deles vai precisar ter suas capacidades, suas semânticas, os seus padrões já implementados dentro de uma plataforma e que são informações e funcionalidades que não podem ser obtidas e atingidas simplesmente conectando um sistema em outro sistema de uma maneira simples, como uma API, por exemplo, né? Isso aí, Camila, você poderia comentar com a gente esses standards, quais são esses tipos? Sim, exatamente. Não é assim tão simples, né? Só a conexão realmente ela não entrega o que uma plataforma de interoperabilidade se propõe a entregar. E aí, quando a gente está falando de padrões, de terminologias, né? Existem hoje diversos padrões de terminologias médicas mundiais, né? Então, a gente está falando de CID-10, CID-11, que são os códigos de doença, né? Os códigos de problemas bastante difundidos, né? Pela Organização Mundial de Saúde. O LOINC, que é um padrão de medição, né? Utilizado mais em sistemas de laboratório. DICOM, que é um padrão de terminologia, né, de utilização por sistemas de imagem, o SNOMED, né, que faz toda a parte de sistematização dos termos de medicina, termos clínicos, né, terminologia clínica. Então, uma vez que existem padrões a serem seguidos, sem dúvidas, eles ajudam muito a fazer essa interpretação do dado de múltiplos sistemas. Então, hoje, os prontuários eletrônicos, os sistemas, os equipamentos, utilizam termos diferentes para questões iguais, né? E por conta essa necessidade dessa tradução, é justamente a inteligência que eu comentei que as plataformas de interoperabilidade precisam ter para que essa conexão entre os sistemas entregue realmente um valor e se proponha a entregar o que é necessário, que é realmente o dado consolidado para ser utilizado pelo profissional de saúde e pelo paciente, né? E além das terminologias, dos padrões de terminologia, né, os protocolos de interoperabilidade mesmo, né, os protocolos de comunicação. Então, hoje existem protocolos bastante consolidados no cenário da saúde, né, então o HL7, CDA, o V2, V3, o HL7 FHIR, todos esses protocolos hoje, né, todos esses padrões de comunicação são protocolos muito bem difundidos no cenário de saúde, mas que nem sempre são as realidades, né? A gente, infelizmente, ainda lidar com muitos sistemas nacionais de desenvolvimento, muitas vezes artesanal, desenvolvimentos próprios, né, que não utilizam esse tipo de protocolo de comunicação. Então, além disso, né, as plataformas de interoperabilidade, elas precisam também resolver esse problema da falta de padrão de comunicação.
Isso faz com que as plataformas tenham que ser realmente muito robustas e muito mais poderosas do que uma simples API, né? E no padrão de segurança, Camila, as plataformas precisam também ter algumas conformidades, né, com algumas regras. Nos Estados Unidos existe o IPA, que é um padrão para proteger os registros médicos dos indivíduos e informações pessoais de saúde, né? Na Europa tem o Regulamento Geral de Proteção de Dados, né, a GDPR, e no Brasil a gente tem a LGPD, que foi baseada na GDPR do segmento europeu, e que também é uma funcionalidade dentro da plataforma de interoperabilidade, ou seja, a plataforma ela já é preparada e já está em conformidade com todos esses padrões de segurança internacional para poder prover essa segurança não só da informação, mas também a segurança do paciente. Segurança do dado, né? E quando a gente fala desses padrões de segurança, né, mais do que nunca, a gente precisa realmente do consentimento do paciente, né, em relação a esse trânsito de dado e fazer com que essa informação seja realmente esteja de posse do dono dela, né, do dono do paciente, que é o responsável ali por aquela informação, né? Exatamente. E dentro desse conceito de dados, de protocolos, de estándares e de comunicação, dentro da estrutura de implementação de interoperabilidade, existem 3 grandes blocos de implementação, que é desde a conectividade, a interpretação e a utilização da informação como um todo, como você estava comentando, que o dado ele precisa chegar nesse paciente. Mas para chegar no paciente e ter essa utilização, ele tem que passar por esses 2 processos anteriores, né? Essas 2 etapas anteriores, não é isso? Exatamente. Então, falando de conectividade, né? Uma vez que a gente identifica quais são os sistemas, quais são os equipamentos, o que precisa ser conectado, né, a gente tem que realmente conectar para capturar todas as informações e de forma bastante ordenada, de forma bastante organizada, categorizar essas informações para que essas informações sejam usadas da melhor maneira possível. Então, existe a necessidade de utilização de alguns adaptadores para que esses sistemas que são heterogêneos se conectem de formas corretas para que esses dados possam ser utilizados da melhor maneira possível, né? Quando a gente fala de interpretação de informações, né, então, uma vez que a gente conecta esses dados, né, que são registrados e são monitorados através de equipamentos, são inseridos por profissionais de saúde, eles estão num repositório único, né, como que a gente precisa interpretar essa informação, né? Então, um ponto bastante importante é que essa informação ela precisa ser fidedigna. E esse paciente, né, esse indivíduo, ele precisa ser único. Então, no momento da conectividade e da interpretação, existe um ponto aí, um passo importante, que é a gestão da identidade desse cidadão. Hoje a gente tem um problema muito sério, tanto na rede pública quanto na rede privada, que é a questão dos cadastros dos pacientes, a identificação dos pacientes hoje, tanto no sistema público quanto no privado, ela é muito falha, né, por N fatores, né, por falta de uma chave forte, que seria aí um CPF, ou um RG, ou o CNS, que é o cartão nacional, né, o Código Nacional de Saúde, que deveria ser um único, né, um registro único, porém muitas vezes ele é duplicado ou ele tem falhas no registro, um número de um CPF errado, uma abreviação no nome, faz com que pacientes e cadastros sejam duplicados e essa informação ela não seja realmente conectada da melhor maneira possível, né? Então, nesse cenário, é necessário antes, né, passar por alguns passos garantindo realmente a melhor utilização dessas informações, né? Além da questão da própria interpretação. Então, uma vez que você esteja, né,
com o identificador único, com um cadastro unívoco, né, e exista realmente um indivíduo só para múltiplos sistemas, esses sistemas essas informações precisam ser agregadas e normalizadas, como eu falei, através de padrões, para que elas possam ser utilizadas da melhor maneira possível e que essa retenção das informações, ela possa ser definida, né, de maneira que esses dados possam ser entregues, né, para todos os profissionais e para todos os cidadãos que vão utilizar daquele dado no seu cuidado, né, de maneira escalável, né, a gente está falando aqui de populações, a gente não está falando, né, só de um hospital, ou uma clínica, ou um consultório, né, a gente está falando da necessidade de integrar dados de múltiplos pontos de atendimento, então, realmente precisa ter escalabilidade, velocidade, e a tecnologia vai ajudar muito nesse trânsito imenso de informação, um trânsito imenso de dados que a gente está prestes a lidar com isso daqui para frente, né, no cenário de saúde. E Camila, eu vou poder, depois de implementar a interoperabilidade dentro da instituição, eu como paciente vou poder, através de um aplicativo, de uma interface da plataforma, acessar todas as minhas informações de saúde, vou poder compartilhar essas informações com os profissionais que fazem o meu cuidado, vou poder revogar o acesso a essas informações ou permitir o acesso a essas informações. A plataforma da InterSystem possui essas funcionalidades, e isso vai se tornar possível, assim como é no sistema bancário, em que eu posso olhar agora, acessar minha conta, fazer investimentos, fazer aplicações, fazer resgate, transações financeiras. A gente vai poder fazer isso também um dia com o sistema de saúde? Sim, sem dúvida. Esse é o futuro que já chegou, né, Marcela? Essa é a ideia. Uma vez que a gente tem acesso a todas essas informações de todos os lugares onde a gente é atendido, a gente precisa entregar essa informação e o paciente, né, que somos nós, nunca esquecendo, a gente sempre fala paciente terceira pessoa, mas somos nós, a gente quer ver isso, né, a gente não quer mais ter a necessidade de, todas as vezes que vai fazer um exame, responder o mesmo questionário com as mesmas respostas, né? Todas as vezes que precisar entregar um resultado do exame, a gente precisar levar o exame impresso para o médico, né? Então, precisa realmente abrir essa porta para que todas essas informações estejam disponíveis através de mecanismos tecnológicos mesmo, né? Então, um portal de acesso do usuário, do profissional de saúde, né, que consiga enxergar esse histórico de qualquer paciente através de uma chave forte, né? Então, Camila, eu tenho meu histórico clínico pronto para qualquer profissional de saúde acessar. E Camila, tenho também o meu aplicativo, né, a minha solução, onde eu enxergo todas as passagens de todos os atendimentos que eu fiz em qualquer unidade de saúde, né? E no momento que eu precisar entregar essa informação ou não quiser mais compartilhar essa informação, eu também tenho condição de bloquear algum tipo de trânsito de acordo com a minha responsabilidade de compartilhamento de dados e de consentimento aí de trânsito de informação. Então, a plataforma da InterSystems, que é o HealthShare, faz tudo isso, né? Ela entrega realmente uma solução que tem a condição de organizar todas essas informações, entregar da melhor maneira possível, tanto para o profissional de saúde quanto para o paciente, seja ele do serviço público, seja ele, né, o funcionário do serviço público ou do hospital privado, seja o paciente que é atendido no posto de saúde ou no consultório particular, de um médico particular. Então, a ideia é justamente essa, Marcelo, entregar através de tecnologia o seu prontuário, assim como você bem falou, do setor financeiro, né? Você consegue enxergar de qualquer local, né, os seus dados financeiros e seu histórico, né, de tudo que você fez aí, de todas as suas os seus investimentos, suas aplicações, suas movimentações financeiras. Então, a ideia é justamente essa, tá? Fazer um Open Health, assim como foi feito um Open Bank, né? Camila, a interoperabilidade é algo do futuro, é algo que a gente pode
contar com essa tecnologia hoje, ou a gente tem que esperar ainda um futuro? Existem já aplicações, clientes já utilizando interoperabilidade? Sim, sim. Como eu falei, né, o futuro já chegou. A gente já tem muitos clientes aqui no Brasil e fora também, né? Então, os clientes, a gente tem grandes hospitais hoje que usam de interoperabilidade para fazer a conexão dos seus sistemas, seja de laboratório, de farmácia, prontuários eletrônicos e com grandes redes, né? Então, falando aqui alguns deles, o Hospital Albert Einstein, o Hospital C. Camargo, o Sírio-Libanês, a Oncoclínicas, que é uma grande rede de clínicas de oncologia, né? Alguns laboratórios que têm múltiplos pontos de coleta com sistemas diferentes, né? Então a gente está vendo um movimento no mercado de saúde que é a compra, né? Que é a aquisição de pequenos laboratórios ou pequenas clínicas por grandes redes. E esses locais têm múltiplos sistemas bastante heterogêneos, né? Então, a ideia é que realmente essas instituições utilizem de interoperabilidade para consolidar as informações e que realmente mantenham o histórico clínico desses pacientes na mão dos profissionais de saúde e entregue para o próprio paciente, né? Falando um pouquinho, desculpa, do Sírio-Libanês, é um dos nossos grandes clientes hoje que utiliza o HealthShare como estratégia de saúde para a saúde corporativa, né? Então, eles conseguem fazer justamente aquele acompanhamento dos pacientes crônicos e entregar realmente valor e tratar as complicações, né, de forma precoce. Então, um paciente diabético que apresentou alguma alteração nos seus exames, ele é avisado pelo time de saúde a comparecer no hospital, a comparecer na clínica para que haja alguma intervenção mais rápida e ele não complique não tenha uma complicação dos seus sintomas, né? A Oncoclínicas, a mesma coisa, né? Um dos nossos grandes cases aí, com mais de 70 unidades no Brasil inteiro, né? De clínicas de oncologia, mais de 9 mil médicos, 40 mil consultas por ano, né? Então, isso faz com que exista uma necessidade realmente de compartilhamento de informações para que esses pacientes, independente dessas 70 unidades que existem, eles possam ser atendidos da mesma maneira, né? Com os mesmos dados, com o mesmo histórico, né? Sem precisar preencher novamente informações ou sem perder dados do acompanhamento oncológico que esse paciente está fazendo, né? Então, hoje a gente tem realmente, como eu comentei, os hospitais, os laboratórios como os nossos grandes clientes. Nós temos clientes, cases globais, além de hospitais e laboratórios, também na indústria farmacêutica e nas operadoras de saúde. Então, eu acho que um grande desafio e uma grande oportunidade que o Brasil tem, realmente, daqui para frente, é conectar grandes redes, né? Conectar grandes redes hospitalares, conectar operadoras de saúde e utilizar essas informações também pelo mercado, pela indústria farmacêutica, promovendo realmente inteligência e informações para promover para a promoção de saúde da população brasileira, né? E aí a gente vai criar um ecossistema de saúde de verdade, né? Em que toda essa Exatamente. jornada, Conectando tudo. conectando todos os players aí, todos os provedores de saúde e integrando as informações e trazendo toda a jornada desse paciente para as mãos para a mão desse próprio paciente, né? Para ele poder ter todas as informações. Essa é a ideia, esse é o objetivo, né? Da interoperabilidade, é isso aí. Nosso tempo está finalizando, infelizmente. Agradeço muito a sua participação, Camila. Agradeço a participação de todos os espectadores que estiveram aqui conosco, participando dessa conversa, desse bate-papo. Queria só informar que esse vídeo ele está disponível no YouTube, no canal da Embratel. Vocês podem acessar e rever lá, compartilhar, dar like, mandar para o pessoal que não pôde participar hoje.
E também tem o QR Code, vai aparecer, acho que aqui, né, na tela final, o QR Code com a pergunta que vocês podem acessar com a câmera e poder responder essas perguntas lá. Perfeito. Obrigada, Marcelo, pelo convite, foi muito legal. A gente sempre conversa tanto. Mais uma vez, obrigada pelo bate-papo, foi ótimo. Isso aí.